Louvado seja o nome do Senhor. Digno é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Engrandecido seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos estar dando continuidade à nossa aula passada. Estaremos falando aqui dando continuidade às duas testemunhas. Falar sobre as duas testemunhas. Amém? A paz do Senhor, missionária Flávia, irmã Vanessa. Vamos estar lendo aqui Apocalipse capítulo 11, a partir do 6, para nós ganharmos um pouco de tempo. Apocalipse 11, a partir do verso 6. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles. Se regozijarão sobre eles e alegrarão-se, e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz no céu, que dizia: subi para cá, subi para cá. E subir ao céu em uma nuvem, e os inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Amém? Paz, Senhor, irmã Elaine, irmã Ana Cláudia, irmão Arnaldo. Nós vamos hoje dar continuidade à aula. Nós estamos falando sobre as duas testemunhas, e nós falamos sobre o contexto do ministério das duas testemunhas, o contexto do ministério das duas testemunhas. Nós já falamos que as duas testemunhas, elas representam a lei e os profetas. Para o Senhor, irmã Chélia, a lei e os profetas são representados pelas duas testemunhas que virão para os judeus no período da grande tribulação,
quando a igreja não estará mais aqui na terra. A igreja subirá com Deus, com Jesus, com Cristo, para a glória. É levada e arrebatada pelo Espírito Santo. Já falamos sobre o contexto das duas testemunhas, que quando a igreja sobe, Deus levanta as duas testemunhas para pregar aos judeus. E nós falamos que quando a igreja sobe, acaba-se o tempo dos gentios e Deus volta para o judeu. Então algumas coisas vão acontecer após o toque da última trombeta. Quando a última trombeta toca, o anticristo levanta na terra, a igreja é arrebatada, mas juntamente com o ministério do anticristo se levantará também estas duas testemunhas que estarão pregando em Jerusalém e arredores para ganhar ou convencer os 144 mil judeus, a qual Deus o reservou para si. Então, as duas testemunhas terão ministério para judeu e não gentios, e não mundo, ainda que os dois profetas que se levantarão, eles atormentarão a terra, eles perturbarão a terra, e a terra não será tocada por eles, mas afrontada, até porque nós já falamos milhares e milhares de vezes que o Espírito não estará na terra para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o mundo não se converterá com a pregação das duas testemunhas, somente esses 144 mil judeus. Já falamos também que, creio eu, que as duas testemunhas são Moisés e Elias, porque Moisés ele representa a lei, Elias representa os profetas, e Elias subiu para o céu sem ver a morte. Moisés, a Bíblia diz que morreu, mas a Bíblia também diz que o corpo dele não foi encontrado. Então a vida de Moisés é um mistério. É tanto que Moisés volta em Mateus 17, junto com Elias, no período da transfiguração de Cristo. E a Bíblia também vai dizer aí, em Apocalipse 11, no versículo 6, que as testemunhas têm o mesmo poder que tinha Moisés e Elias. Há o poder de fechar o céu para que não chova, que Elias tinha esse poder. E também poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Moisés tinha esse poder. Então essas testemunhas pregarão na região da Judéia, na região de Israel. Eles selarão com selo de Deus 144 mil. Em que período? No período da paz, nos 3 anos e meio do reinado pacífico do anticristo. E nós já falamos que Apocalipse 7 fala exatamente desse tempo, quando o anjo clama aos 4 anjos que seguram os ventos: ei, segure
os ventos, não deixe que sopre sobre a terra, até que hajamos assinalado na testa os servos de nosso Deus. Quem são esses servos? A Bíblia, como eu disse desde o princípio, ela não está em forma cronológica. Irmão, a maior tolice de um estudante da palavra é estudar o livro do Apocalipse em ordem cronológica. O livro do Apocalipse não é cronológico. O livro do Apocalipse é uma cadeia de visões que você vai encaixando uma visão na outra para que você possa entender, compreender o que está falando. Sim, porque às vezes a visão é da terra, às vezes a visão é do céu, às vezes a visão é do mundo de baixo, a visão é do inferno. Às vezes a visão é uma visão do que está acontecendo na época de João. Às vezes a visão, a paz do Senhor, irmã Célia, às vezes a visão é de algo que já aconteceu. E às vezes a visão é de algo que vai acontecer. Então não é cronológica. Você tem que pegar aquilo que liga uma coisa a outra. Então o Apocalipse 7 fala do período das testemunhas e do primeiro período em que há uma falsa paz na terra, os 3 anos e meio do reinado do anticristo, que é os primeiros 3 anos e meio, que o anticristo vai reinar em paz, uma falsa paz. Ele vai reinar 3 anos e meio em paz. Então, em Apocalipse 7, quando os anjos seguram os ventos, é exatamente esse período, 3 anos e meio de paz. E o propósito não é por causa do anticristo. O propósito é até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então, os servos, os 144 mil judeus, das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, eles serão assinalados, eles serão selados no período, no tempo da paz em que o anticristo estiver reinando. Amém? Até aí eu creio que nós entendemos, até porque nós já falamos aula passada. Então, o primeiro período da grande tribulação é um período de paz. É o princípio do reinado do anticristo e o período em que as duas testemunhas, Moisés e Elias, eles precisam de 3 anos e meio para selar 144 mil judeus. Então eles vão usar esse tempo para pregar a esses judeus e não gentios. Estas são, versículo 4, estas são as 2 oliveiras e os 2 cartiçais que estão diante do Deus da terra. Paz do Senhor, irmão Rafael, do Deus da terra. Como eu disse, Moisés e Elias, eles subiram do mesmo ponto aonde Moisés foi levado, Elias foi arrebatado. Moisés vinha do rumo do deserto para atravessar o Jordão, e antes de atravessar o Jordão, ele foi tomado. Elias, ele veio do caminho inverso, ele veio de trás para frente, já da terra prometida, para cruzar o Jordão de volta. E Elias cruza o Jordão de lá para cá, e no mesmo lugar aonde Moisés foi arrebatado, Elias também. Então eles são separados pelo tempo, mas o lugar aonde Deus os arrebatou é o mesmo. Moisés vindo de lá para cá, antes do Jordão, ele sobe. Elias vindo de cá para lá, depois do Jordão, ele sobe. Então, no mesmo lugar, o mesmo redemoinho que levou Elias, levou Moisés, ou que levou Moisés, levou Elias. Para onde? Para diante de Deus.
versículo 4 de Apocalipse 11. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Então eles estão diante de Deus, esperando o tempo, o momento, em uma luz inacessível. Eles estão ali para um tempo específico. Qual é o tempo? Quando a igreja sobe, eles descem, as duas testemunhas, para pregar e selar os judeus escolhidos por Deus. E a Bíblia vai dizer que eles terão poder. Versículo 5. E se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E quem quiser fazer mal, importa que assim seja morto. No período em que eles estiverem pregando na terra, eles terão esse poder de lançar labaredas de fogo da sua boca para queimar ou destruir os seus inimigos. Se alguém quiser lhe fazer mal, o fogo sairá da sua boca. Importa que seja morto. Então, enquanto o anticristo reina em Jerusalém, essas testemunhas, elas estarão ali pregando a palavra. E se alguns soldados, homens, vierem para os prender, acontecerá mais ou menos como na época de Elias, quando o rei mandou buscar Elias. E Elias então disse: se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e consuma, aleluia, você e os seus soldados. E eles eram queimados pelo fogo que descia do céu. Porém, na grande tribulação, o fogo não vem do céu para a terra, mas da própria boca das duas testemunhas. Então eles não podem ser tocados, eles não podem ser impedidos de cumprir o seu ministério. Enquanto a terra estará sossegada, eles estarão pregando a palavra aos judeus e convertendo o coração de cada judeu a Cristo. Cada um de cada tribo será convertido a Cristo. E esse período é o período em que ninguém pode tocá-los, ninguém pode impedi-los, ninguém pode pará-los, porque eles foram separados e escolhidos exatamente para esse tempo, para esse momento, o momento de pregar para o remanescente judeu. Eles têm poder para fechar o céu e para que não chova, e para transformar água em sangue, e para queimar, para tirar de si mesmo o fogo consumidor sobre a vida daqueles que lhes quiserem fazer mal. Portanto, essas testemunhas, elas têm poder. O poder de Deus na terra estará imbuído ou embutido neles. Eles carregarão o poder de Deus para selar os judeus e para julgar os inimigos da terra, até que vai acabar o tempo dos 3 anos e meio. Presta atenção nessa parte, que eu vou fazer uma conexão a algo difícil. Vai acabar o seu tempo, o seu período. Por quê? Porque no versículo 3 está dizendo: e darei poder às minhas duas testemunhas. Quem está falando é Deus. E o que Deus está falando? Darei poder às minhas duas testemunhas. Quem são elas? Moisés e Elias. Tá, poder para quê? Para profetizar por 1260 dias, vestidas
de pano de saco. Elas estarão vestidas de pano de saco. Porém, Deus lhes dá o poder para profetizar 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Eles terão esse poder, essa autoridade por 3 anos e meio. Seu ministério será um ministério de 3 anos e meio. Quando acabar o ministério, e o interessante é que é o ministério semelhante ao de Cristo. Cristo viveu 33 anos e meio na terra. E Cristo cumpriu 3 anos e meio de ministério. O mesmo tempo que Cristo exerceu o ministério na terra, é o mesmo tempo em que estas testemunhas exercerão o seu ministério. Elas terão 3 anos e meio para exercer o seu ministério. E então, quando acabar o tempo do seu ministério, claro que quando acabar o ministério destas 2 testemunhas, elas já terão fruto do seu trabalho. E qual é o fruto do seu trabalho? O selo em 144 mil judeus. Esse é o fruto. Quando estiver selados, todos 144 mil judeus, aí o ministério das 2 testemunhas acaba. Aí se cumpre os 1260 dias. Então, acabando o ministério, voltando em Apocalipse 7, o anjo disse, até que sejam assinalados os 144 mil judeus, até que sejam assinalados os 144 mil judeus, é para fazer o quê? Segurar os ventos. Então, esses anjos que estão segurando os ventos, vão segurá-los por 3 anos e meio. É o período do ministério do anticristo. Você percebeu que há uma conexão aí? Lá no capítulo 7, segurem os ventos até que sejam assinalados os 144 mil judeus. Mas em Apocalipse 11, darei poder às minhas testemunhas para que profetizem 1260 dias. E qual é o ministério deles? Ganhar os 144 mil judeus. Então, o período em que os anjos segurarão os ventos é o mesmo período, 1260 dias. É o período em que os anjos segurarão os ventos. Quando se cumpre os 1260 dias, os anjos vão soltar os ventos, porque os 144 mil já foram selados. Então, esse período que a conclusão do selo nos 144 mil judeus será exatamente, concluiu, selou, acabou o ministério das 2 testemunhas. Quando acaba o ministério das 2 testemunhas, os 4 anjos que seguram os 4 ventos, eles soltarão os ventos. Então voltará a soprar sobre a terra. Agora vai começar o segundo período da grande tribulação. Os últimos 3 anos e meio da tribulação, ou da grande tribulação, porque os ventos foram soprados, os ventos foram soltos para soprar. Agora o anticristo vai voltar
a ser o que ele é. Ele largará a paz para lá e começará agora um período de grande tribulação, um período de perseguição, um período de ira da parte do anticristo e ira também da parte de Deus. Amém, irmãos? Então, recapitulando, quando as duas testemunhas terminam o seu ministério de 1260 dias, que é o ministério de selar, de marcar os 144 mil judeus, quando termina o ministério, é exatamente o período em que os anjos que estão segurando os ventos, eles soltam os ventos, porque os judeus já foram selados e não há mais necessidade de segurar o vento. E aí vai começar o segundo período. Os 3 anos e meio primeiros acabaram. Agora o anticristo vai se revelar. E como é que ele vai se revelar? O primeiro ato do anticristo, quebrando a paz do seu reino, será matar as duas testemunhas. As duas testemunhas serão mortas no meio do período do reinado do anticristo. Até aqui ele reinou em paz. Até aqui ele reinou em paz. Mas a partir daqui, as testemunhas já fizeram seu ministério, já selaram, já como Cristo disse ao Pai, está consumado, a besta que sobe do abismo vai matar. Olha aí, capítulo 11, versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, é só depois que acaba o seu testemunho, o seu ministério, é só depois que eles concluem a obra, a qual Deus chamou para concluir. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, o anticristo, lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Quando ela cumprir o seu testemunho, o anticristo, que é o governante do mundo, ele vai matar as duas testemunhas. Eles vai matar os 2 servos de Deus. E ele vai proibir que enterrem. Eles vão deixar os seus corpos para ser corrompidos na praça da cidade de Jerusalém. Então, na praça de Jerusalém, aonde eles pregaram, aonde eles ganharam os judeus, aonde eles cumpriram o seu ministério, o corpo dos 2, Moisés e Elias, eles têm que voltar para morrer. Elias, Moisés, o seu corpo estará jogado na praça e o anticristo, o governante mundial, não permitirá que eles sejam enterrados. Cristo, na época de Cristo, eles ainda permitiram que Cristo fosse enterrado. Mas estas testemunhas, elas irritaram o mundo, perturbaram a terra, porque elas pregaram o que a terra não queria ouvir. Ela gerou um alvoroço, perturbou a paz que havia sobre a terra. Então, o reinado do anticristo vai começar a ser um reinado de destruição, de perseguição, agora, mediante estas duas testemunhas. E a morte destas duas testemunhas, que serão mortos por ele, e serão colocados seus corpos na praça de Jerusalém. Olha aí, versículo 8.
de Apocalipse 11. E jazerá o corpo morto, seu corpo morto, na praça da grande cidade. Que grande cidade é? Que espiritualmente se chama Sodoma. Aleluia! Espiritualmente se chama Sodoma. Por que espiritualmente se chama Sodoma? Sodoma é um símbolo de prostituição, ou pior, de imundícia sexual, de impureza sexual. Sodoma é conhecida a cidade da prática homossexual. É uma prática onde o uso natural do homem e da mulher é distorcido. Sodoma é símbolo de homossexualismo e lesbianismo. Na época em que as testemunhas estarão pregando, o homossexualismo estará em alta, assim como ele tem avançado agora. Até mesmo igrejas há para pessoas que praticam esse certo tipo de atos, igrejas que estão sendo levantadas para isso. Então o inimigo ele tem trabalhado nesta área, nesse tipo, e na época em que o anticristo reina sobre a terra, esse espírito de sodomia estará reinando com o espírito na terra. Nós já vimos o avanço desta prática que é abominável a Deus. Esta prática que é abominável ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. No livro de Levítico, a Bíblia vai dizer que homem que se deita com homem é abominável ao Senhor. Ah, pastor, mas isso é no Antigo Testamento. No Novo Testamento também vai dizer, e eu vou ler aqui para que os irmãos possam ver, aleluia, no livro de 2 Coríntios, no livro, vai intercedendo aí, porque eu estou entrando em uma área aqui que não é muito boa de entrar, tá bom? Vai intercedendo aí. Não, é 2 Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 6, vai dizer assim, 1 Coríntios, capítulo 6, vai dizer assim, aleluia, no versículo 9 e no versículo 10, vai dizer, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomita, nem os efeminados, nem os sodomita que praticam essas práticas, nem os sodomita, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E no princípio criou Deus o homem e a mulher e fez deles uma só carne. O propósito do relacionamento do homem e da mulher primário, qual é, pastor? Frutifique e multiplique, frutifique e multiplique. Homem com homem não frutifica e não multiplica. Mulher com mulher não frutifica e não multiplica. Homem com homem não frutifica e não multiplica. Lamassurianda labaia. Eu estou debaixo da autoridade de Deus para dizer que isso é uma prática maligna, demoníaca e diabólica. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Filho de Deus. Homem é homem e mulher é
mulher. A Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 1, no versículo 26, Romanos 1, versículo 26, porque Deus os abandonou as paixões infames, paixões reprováveis, paixões diabólicas, paixões incontroladas, paixões satânicas. Qual essas paixões? Porque até as suas mulheres, aleluia, tem mulher que esconde sentimento por mulher, tem homens que escondem sentimento por homens, até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Isso é contrário à natureza. Por quê? É contrário à natureza, deixaram o uso natural do contrário à natureza, é contrário à natureza. Deus não te fez mulher para apaixonar por outra mulher. Deus não te fez homem com propósito de se estar com outro homem. Deus te fez para juntar-se a outra mulher, um homem, uma mulher, e frutificar e multiplicar. Tudo que passa disso é contrário à natureza e o desejo de Deus. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si a recompensa que convinha ao seu erro. Está falando de homossexualismo e lesbianismo, pessoas que mudaram o uso contrário da natureza. Olha o 28, e como não se importar em ter conhecimento de Deus. Pessoas que praticam isso são pessoas que não se importam em conhecer a Deus. Não se importa a saber o que Deus tem para a vida deles. Não se importa em saber qual é o plano original de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida. Agora, como é que eu vou, aleluia, continuar nessa prática, se esta prática, e dizer que eu sou crente, se esta prática é um resultado de alguém que não quer conhecer a Deus? Está na Bíblia. Se esta prática é uma prática de quem não se importa ter conhecimento de Deus, é uma prática de alguém que está dizendo: Deus, pouco me importa com a sua vontade para a minha vida, pouco me importa o que o Senhor me fez para ser, pouco me importa o plano natural que o Senhor teve para mim. Se a Bíblia está dizendo que pessoas que têm esse sentimento perverso, está aí, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, coisas que não são certas. Se Deus os entregou a esse sentimento perverso, e eles estão fazendo coisa que não é certa, e eles não se importam em ter conhecimento de Deus, como é que vão se reunir em nome de Deus? Como é que vão dizer que é crente? Me desculpa, mas essas práticas a gente tolera no mundo, mas no púlpito da igreja, mas na casa de Deus, não. Versículo 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas os que consentem, aqueles que apoiam, aqueles que não é, mas apoia, aqueles que não praticam, mas apoia, todos esses são dignos de morte. Quem está dizendo é a Bíblia, e não é Antigo Testamento, é Novo Testamento. Me desculpa, mas está no Novo Testamento. Uma das características do anticristo
Uma das características do anticristo. Lama sori emanasebia. Rebanda labassuria andarabaya. Ramandoria andalabassuria. Deus falou para mim que está apagando setas que foram lançadas contra a minha vida. Kalanchoria andeko manarasaya labakaya labaya. Rianda labassuria andeko manarasaya labakaya labaya. Rebandouria maia labassuria andalabassuria andalabaya. Remandouria anderebia sori calabassori andarabassa. Rebandouria basricaya labassuria andalabá. Daniel capítulo 11, olha uma das características do anticristo. Olha uma das características do anticristo. Daniel 11, versículo 37, vai dizer assim, Daniel 11, versículo 37, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. O anticristo, irmão, ele será um homossexual. A maioria dos imperadores que passaram, eles eram homossexual, eles tinham um espírito de sodomia. A maioria dos imperadores, olha o que João disse, o espírito do anticristo já está aí, breve o anticristo se levanta. Um dos espíritos, uma das forças do governo do anticristo será o espírito de sodomia, amém? Espírito de homossexualismo que tem crescido, que já tem normalizado na mente do cidadão, até mesmo nas igrejas, está entrando esta prática como comum. Então isso é um dos carros-chefe do governo do anticristo. Por quê? Por que é um dos carros-chefe? Nós vimos os sinais avançando, na medida que nós vemos o tempo passando, nós vamos vendo os sinais aí. E outra coisa, é a maneira que o anticristo trava o plano de Deus, que é o plano de Deus, que é frutificar e multiplicar sobre a terra. O propósito maior do casamento é frutificar e multiplicar sobre a terra. É que gerem filhos, é que você construa uma descendência, que você deixe uma geração, uma posteridade. E a maneira em que ele achou é que, colocando dois seres do mesmo gênero, ele trava o crescimento do povo, do reino, das pessoas sobre a terra. Amém? Amém? É isso. Quando o espírito maligno do anticristo, ele entra sobre uma pessoa e coloca o espírito de sodomia no coração de uma pessoa, ele vai estar anulando um útero que gera e uma semente que produz. Ele vai estar anulando, ele vai estar impedindo o propósito original daquele útero, que é a terra, e daquela semente, daquela semente que vai gerar. Então ele está anulando o plano original do homem. Então, a cidade em que as duas testemunhas morrem é chamada de Sodoma. Espiritualmente, Sodoma e Egito. Por que Egito? Egito é símbolo de idolatria. Egito é símbolo de idolatria. Então, haverá a sodomia e a idolatria em Jerusalém. Os idólatras
São pessoas que servem a coisas, a pessoas, a animais, a eles mesmos. Adoram a criatura ao invés do Criador. O próprio livro de Romanos diz, o próprio livro de Romanos 1 que nós lemos vai falar, e amaram e honraram mais a criatura do que o Criador. Amaram mais a criatura do que o Criador. Idolatria é quando você adora pessoas acima de Deus, coisas acima de Deus. Quando nós falamos de idolatria, nós lembramos logo de imagens. Também é idolatria. Mas quando eu adoro esposa, esposo, político de estimação, eu brigo por causa disso, eu sou um idólatra. Quando eu adoro coisas, quando eu adoro igreja, placa de igreja. Tem muita gente que adora placa de igreja. Isso é idolatria. Irmão, deixa eu ver aqui, eu acho que eu já estou acabando. Meu Deus do céu. Parece que eu estou num forno. Então, o que estará reinando sobre a terra? Sodomia e idolatria. Olha o versículo 8. Jazerá o seu corpo, quem? Das duas testemunhas. Que espiritualmente, na cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Onde também o seu Senhor foi crucificado. Aonde é que Cristo foi crucificado? Em Jerusalém. Mas Jerusalém e todo mundo estará debaixo dessa influência. Então, no mesmo lugar em que Cristo foi morto, as testemunhas serão mortas e deixarão seu corpo apodrecendo na praça da cidade. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias. Pastor, todo mundo vai lá? Não, irmão, pela rede social, pela televisão. Será um evento, irmão, que vai marcar. Olha o tanto que a Bíblia é atual. Se você lesse essa Bíblia há alguns anos atrás, um tempo atrás, você perguntaria como é que todos os homens de vários povos, tribos, línguas e nações, em 3 dias veriam o corpo deles. Como iria até lá, chegaria até lá para ver? Hoje nós entendemos que os homens de povos, línguas, tribos, nações verão seu corpo morto 3 dias e não permitirão que o seu corpo seja posto em sepulcro. Por quê? Porque vai bombar na internet. Porque vai estar em todos os canais no YouTube. Porque vai ser uma notícia que vai explodir. Todos os canais de televisão. Vai falar, morreu os 2 que perturbavam a paz na terra. Os 2 que perturbavam a terra morreram. E por que ele perturbava a terra? Porque ele pregava contra idolatria, sodomia e aí vai. É porque o mundo sem Deus, ele chama de perturbador aqueles que ainda carregam a presença de Deus. O mundo sem Deus, ele se incomoda quando você prega Deus. Na verdade, o mundo corre de Deus. O mundo não gosta de Deus. Desde Adão, quando Adão fugiu de Deus e disse, eu tenho medo, eu fugi porque eu temi. Desde Adão fugindo de Deus, a humanidade foge de Deus. Então todo aquele que prega Deus, que fala de Deus, que tem a presença de Deus, que é testemunha de Deus, que fala a palavra de Deus, ele é tido como perturbador da terra. Lembra de Elias? Quando Elias encontra com Acabe, e Acabe diz, Elias, és tu o perturbador de Israel?
Elias disse a Acabe: perturbador é você, a sua casa e a sua família. Como é que eu sou perturbador de Israel se eu estou pregando para Israel voltar para o seu Deus? Quando as testemunhas morrem, vai ter festa na terra. Eles verão seu corpo morto e eles comemorarão como se estivesse ficando muito rico. Olha aí o versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles. Não tem um Espírito Santo na terra. Não vem com essa que o povo pode se arrepender. Olha aqui para mim. Se você não se arrepende agora, se não sobe no arrebatamento agora, você estará entre aqueles que zombarão das testemunhas. Você estará entre aqueles que zombarão daqueles que perturbam a terra. Eu nunca, pastor, farei isso. Ei, o Espírito que convence não estará aqui. Não está falando aqui de alguns, está falando, e os que habitam na terra. Os 144 mil judeus selados é parte, está em parte, está à parte. Tira os 144 mil judeus, o resto que sobrou, os que habitam na terra, todos. Todos que habitam na terra, que não são 144 mil judeus, todos se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, até você, se você não for arrebatado. Porque não existe, irmão. Não existe meio termo. Não existe. Ou você sobe selado pelo Espírito Santo. Se você não é judeu, não tem meio termo. Se você não fala hebraico, aramaico, se você não é de uma das 12 tribos de Israel, deixa eu te falar, não tem um meio termo. Ou sobe no arrebatamento, selado pelo Espírito, ou você vai ser um dos que habitam na terra, que se levantará contra as 2 testemunhas que estarão pregando Cristo durante a grande tribulação. Tem esse negócio de ser salvo na grande tribulação. Calama e terra, rebando riabassou, riamai alaba, riabande cai churianda labai, lamanará bassúria. Irmão, vai ter muitos que hoje empregam, que falam de Cristo, que ensina a palavra, que canta na igreja, que vai em todo culto, que anda com a Bíblia debaixo do braço. Vai ter muitos que não vão subir no arrebatamento. E que vão estar entre esses aqui, postando videozinho na internet e ridicularizando 2 homens santos que estarão pregando a palavra na Ásia. Ah, pastor, mas eu estou aqui ouvindo essa palavra e quando isso acontecer, se eu não subir, eu não vou fazer isso. O Espírito Santo vai levar toda a memória do Espírito da sua vida. É o Espírito que te faz lembrar. É o Espírito que te faz lembrar. Calabá, rebando. É o Espírito que te faz lembrar. Olha o que Jesus disse: enviarei o Consolador e ele ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar das palavras que eu tenho dito. Escuta aqui, você que está na igreja. Você que está desviado, afastado, sei lá. Você que brinca de ser crente. Deixa eu te falar. Quando o Espírito subir, até as suas memórias, se você ficar, até as suas memórias da palavra vão.
Você não foi chamado para ficar. Você foi chamado para subir. Deixa eu terminar. E a terra fica tão feliz que uns dará presente aos outros. Porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. Esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E como é que ele está atormentando? Nada, só falava isso aqui, ó, sai da prostituição. Como é que ele estava atormentando? Não, ele só falava isso aqui, sai do adultério. Como é que estava perturbando a terra? Não, ele só falava isso aqui, ó, homossexualismo é abominação a Deus. E como é que eles estavam perturbando o que está na terra? Lesbianismo também é abominação a Deus. E como é que eles estavam perturbando a terra? Está dizendo, idolatria também é pecado. Fornicação é pecado. Só que durante 3 anos e meio, versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. E depois de 3 dias e meio, você acha que Deus vai deixar barato? Entrou neles e puseram-se os pés, e caiu grande tremor sobre os que viram. Os mesmos que filmaram, os mesmos que fizeram chacota, os mesmos que deram presente uns para os outros, pela morte deles, viram quando eles se levantaram da morte, forte, para não morrer mais. Caiu sobre eles um grande temor, quando 3 dias e meio depois, não apodreceu, mas levantou. Alaba só, Rabá, deixa eu liberar uma palavra. Ramandorom derebassúria. Tem muitos zombando da sua aparente derrota. Tem muitos zombando da sua aparente humilhação. Tem muitos zombando da sua aparente morte. Halabassó, rebandarabassúria. Tem muitos comemorando a sua derrota nas redes sociais. Tem muitos comemorando a sua destruição ministerial, emocional, familiar. Tem muitos comemorando aquilo que não deu certo na tua vida. Rabacaia, labassúria, andalabaia. Ramandorom, derebassúria. Tem muitos de perto e muitos de longe. Tem muitos de fora e tem muitos de dentro que está se alegrando a situação que você está passando, que você está vivendo. Mas Deus está dizendo, Ebanjoria bastera manda labassúria, riamanda caia labassou, riamanda labaia. A gente não sabe quando é ensino e quando é Deus falando. Ramandarabassurianda labai em profecia. Riamanchuria bacaia labassou. Riamandecai labai. Deus está dizendo assim, depois de 3 dias e meio, Calamaya derraci, manayama, lemanduriabasse, camanchuriabaha, lemanarabandorinde kemenecoma na cambiassa, ribiasse neria suriamahai. Essa aqui, irmão, eu sei quando tem endereço certo. Deus não me revela a pessoa, mas Deus diz que tem endereço. E Deus manda dizer, é só 3 dias e meio de vergonha.
Ramande coma naracebe anda labai. Deus manda dizer, é só 3 dias e meio de humilhação. Ramando coma naracebe anda labai. Deus manda dizer, é só 3 dias e meio, aleluia, de aparente derrota. Ramando coma narassuri anda labai. Sabe aqueles dias que tudo parece que dá errado? Sabe aqueles dias que todo mundo quer zombar? Sabe aqueles dias que todo mundo quer humilhar? Sabe aqueles dias que parece que nada dá certo? Ramande canta, ninguém te respeita. Riande canta, labá, ninguém te honra. Rianda labá, surianda labá. Deus está dizendo, é só 3 dias e meio. Ainda que a humilhação vai repercutir por muitos. Ramande canta, labaia. Depois de 3 dias e meio, um espírito de vida sopra. Um espírito de vida venha, um espírito de vida chega, um espírito de vida vem sobre eles e os coloca de pé de novo, e os coloca de pé de novo. Eu não sei se começa hoje a humilhação, mas se começa hoje, Deus manda dizer que 3 dias e meio somente será esses dias. E se já tem 3 dias e meio que você tem passado por esse tempo e esse momento, Deus disse, eu sopro o espírito de vida, 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 e entrou neles e puseram sobre os pés e caiu grande tremor, grande temor. Aqueles que humilhavam, aqueles que davam presente aos outros dizendo, ele caiu, ela caiu, ele foi humilhado, ela foi humilhada, ele já não é crente, ela já não é crente, já não é o mesmo, já não é a mesma, já foi humilhado na terra, já foi humilhada na terra, já foi envergonhado na terra, já foi envergonhada na terra. Olha aí, era rico, ficou pobre, era grande, ficou pequeno, era cheio, ficou vazio, estava de pé, hoje está caído, era orgulhoso, hoje está humilhado, e Deus está dizendo, os mesmos que espalharam boatos pelos Face da vida, pelo Zap da vida, os mesmos que espalharam calúnia pelas internet da vida, os mesmos que perseguiram e não se contentaram até ver a sua queda, esses mesmos terão que ver o Espírito de Deus descer sobre a sua vida, vai colocar de pé de novo, vai levantar de novo, vai se erguer de novo, vai ser exaltado de novo, vai ser levantado de novo, com braço forte, com poder, e tem mais, é para não cair mais, é para não ser humilhado mais, é para não ser derrotado mais, eu estou sentindo Jesus, é para não ser envergonhado mais, ele vai levantar, ele vai levantar, ele vai levantar, ele está levantando, ele está erguendo, ele está exaltando, ele está colocando de pé, Rabassuri canta laia, e os mesmos que no Zap da vida, no Face da vida, no Status da vida, no YouTube da vida, no Instagram da vida, produziram alegria pela sua aparente derrota, vão temer o Deus que te pôs de pé, vão tremer diante do Deus que te pôs de pé, vão tremer diante do Deus que te pôs de pé. Aqueles que zombavam vão temer. Tomar uma aguinha aqui. Tenha calma que é só 3 dias e meio. Cala só. Vai contando os dias, é só 3 dias e meio. Rabaço. Se começou ontem meio-dia essa prova, essa humilhação, só falta 2 dias e meio. Ramandoron derebai. Riandalabai. Versículo 12. E ouvir uma grande voz do céu. Alabase. Rebandor. Só você e Deus no íntimo da sua alma.
Rabassó, rebanda. Receba essa palavra profética. Não é profecia, é palavra profética. Receba. A Bíblia diz assim: crê nos seus profetas e prosperareis. Eu tenho uma palavra liberada para alguém. Se tiver mais gente de fé, pega. Os dias de humilhação acabam hoje. Os dias de aparente derrota acabam hoje. Chega de ficar prostrado, sendo espetáculo a homens e mulheres sem Deus. Chega de ser motivo de chacota para homens e mulheres sem Deus. Os dias de humilhação acabam agora. E ouvir uma grande voz do céu que lhe dizia: Alaba, subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. Seus inimigos viram. Seus inimigos viram. Os inimigos viram eles caídos, estirados na praça. E os inimigos viram eles subindo. Uma certeza eu tenho. Se o meu inimigo quer mesmo saber o meu fim, ele vai me ver subindo. Vou falar de novo. Uma coisa eu tenho certeza: se o meu inimigo tem algo que ele, tenho certeza que ele vai ver, é a minha subida. Não adianta. Não adianta. Pode perseguir, pode caluniar, pode falar mal. Pode dizer o que quiser. Pode tocar. Eu falo mas eu falo para todos que estão aqui. Se nós vivêssemos por causa do que os outros pensam de nós, nós não estaríamos aqui. Se dependêssemos de aprovação ou de reprovação de homem, nós não estaríamos aqui. Tem até um hino que diz assim: quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Os momentos de praça, calabaço, os momentos de praça, aonde todos olhavam e se alegravam. Todos nós passamos. Mas uma certeza eu tenho: que quem te viu na praça vai te ver na nuvem. Uma certeza eu tenho: para aqueles que observam de longe, sabe, aqueles que entram na live e não curte, não comenta, porque não querem ser reconhecidos e vistos, e que entram para saber quantas pessoas tem, e que entram não para saber, conhecer a palavra, aprender alguma coisa, mas para, como diz a minha avó, curiar. Saber como é que está o ministério, como é que está a vida do pastor. Para você, língua de sanfona, você vai olhar, vai observar e vai me ver subir. Eu vou subir. Eu vou subir. Eu não sei de você, mas eu vou subir. Calabaço, rebando, riace. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto.
caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Essa é a palavra de hoje. Que Deus venha abençoar a cada um. Que Deus venha abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família. 7.000 daqueles que zombaram da morte deles morreram após a sua ressurreição. Deus abençoe. Sexta-feira estaremos aqui de volta, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concedeu, está aqui aprendendo a sua palavra. Soberano Deus e eterno Pai. Pai querido, amado, bendito, santo, poderoso. Deus, eu quero nesta noite, meu Pai, ou nesta tarde, agradecer ao Senhor pela tua benevolência, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Senhor, possa, meu Deus, estar verdadeiramente nos ajudando, nos abençoando, nos tomando pelas mãos, nos cobrindo com teu sangue, nos dando vitória, nos dando graça, abençoando a nossa saúde, a nossa vida espiritual, emocional, física, a nossa família, a nossa vida social, a nossa vida profissional, nossa vida financeira. Senhor, venha abençoar a cada irmão, a cada irmã, cada lar, cada pessoa, cada família aqui, Senhor, representada, meu Deus, por esta mulher, por esse homem, que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, cobrir com teu sangue, ajudando e abençoando. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Sexta-feira estaremos aqui de volta com mais um Almoçando a Palavra. Amém?